Você é parecido com o seu pai? Ou com a sua mãe? Cabelo, nariz, orelha e o jeitão, temperamento. Às vezes até a voz é parecida. Seu jeito de rir lembra o seu pai ou a sua mãe? Alguém já falou para você, você é a cara do seu pai. Normalmente os filhos são parecidos com os pais. A gente herda naturalmente características, genética, física, até emocionais dos nossos progenitores. Filhos são um retrato dos pais. Mesmo que você seja um filho do coração, você também fica parecido com seus pais adotivos, porque você acaba adquirindo o aprendizado comportamental. Você vai aprendendo coisas no comportamento dos seus pais, mesmo que eles sejam adotivos, que vai deixando você parecido com teu pai. O filho, à medida que vai crescendo, também vai ficando parecido, cada vez mais parecido com os pais. Não é difícil a gente ver criança imitando algum comportamento, alguma ação dos pais nas tarefas diárias. Porque boa parte do aprendizado da gente, à medida que a gente vai crescendo, se dá por copiar, por imitar o que a gente vê o nosso pai e a nossa mãe fazendo. Às vezes o exemplo é bom, e às vezes o exemplo não é tão bom assim, mas a gente vê os filhos imitando. Lá na Oceânica Kids eu vejo uma galera fazendo umas paradas assim esquisitas, que eu sei que eles estão imitando os pais. Aquilo não é invenção deles, é parte do aprendizado deles que vai construindo o jeitão de cada um, a imagem e semelhança dos seus pais. No texto que a gente vai ler daqui a pouco, o apóstolo Paulo está concluindo que se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter a cara do nosso pai, a gente tem que ser parecido com o nosso pai. Se de fato Jesus entrou na nossa história, está mudando, está transformando a gente tem que ficar parecido com o Deus Pai, que a gente professa, que a gente ama, que a gente diz que acredita, que a gente diz que está seguindo. A gente vai ter que necessariamente imitar o caráter, o amor gracioso do nosso Pai Celestial. Vamos ler então Efésios 5, só 2 versículos, 1 e 2. Preste atenção. Paulo está terminando de falar uma parada grande, o capítulo 4 todo, aí ele conclui a argumentação dele falando o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então vou repetir: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como Cristo nos amou. Amém? Paulo inicia esse texto concluindo tudo que ele está expondo no capítulo anterior. Ele vem falando como que é alguém que é filho de Deus, quais são as características de um filho de Deus. E ele conclui escrevendo esses 2 versículos que nós acabamos de ler. Então, se vocês foram salvos por Jesus e agora são filhos de Deus, então, logo, portanto, sejam imitadores de Deus. Porque é natural que um filho, quanto mais um filho amado por um pai gracioso, imite esse pai na forma, no relacionamento, no trato com as outras pessoas. Por isso o versículo 2 vem logo uma outra ordem. Então, vivam em amor. Se a gente é filho de Deus, Paulo está falando, imita esse Deus Pai que vocês têm como Senhor, como Deus na vida de vocês, e logicamente vivam em amor uns com os outros. Pois se a gente é filho de um Deus amoroso, logo espera-se que esse filho, imitando esse pai amoroso, vai tratar a pessoa que está perto da gente também de uma forma amorosa. Como não tratar bem as pessoas que se relacionam com a gente, se a forma como o meu pai me trata é top demais? Até porque é nesse relacionamento, quando a gente está em galera, nos uns aos outros, é que a gente vai sendo transformado, que a gente vai aprendendo como que a gente deve se tratar, como que a gente deve falar, que tipo de brincadeira é legal, que tipo de brincadeira não é legal. É na coletividade, é na comunidade, é na comunhão, é na galera misturada que a gente é transformado por esse Pai de amor. É no movimento junto que a gente vai ficando cada vez mais parecido com Deus Pai. Percebam que nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo está assim,
apresentando para a gente dois motivos muito fortes, muito legais, de que quem se diz ser de Cristo deve se esforçar, deve buscar, deve se empenhar para viver a imitação desse Senhor, desse que entrou na nossa história e mudou a gente de uma forma maravilhosa, como diz o ditado: tal pai, tal filho. A principal forma da gente expressar a nossa adoração, ou seja, nossa gratidão, nosso amor, nosso louvor para Deus, expressar isso para o Senhor, é quando a gente se trata, quando a gente vive em amor uns com os outros. Esse é o maior, faz parte. Louvor não é só quando a gente canta. Louvor é quando a gente também expressa no comportamento uns com os outros essa imitação do caráter no nosso Deus, na vida de cada um. Paulo afirma que aqueles que foram salvos por Jesus receberam uma nova filiação. O que é isso? Antes nós éramos filhos de Adão. Agora, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, hoje nós somos filhos do Deus da nossa salvação. É outra filiação. Na sua identidade agora tem lá os seus pais biológicos, mas tem o Deus da sua salvação. É outra parada, é outra pegada. E esse é o primeiro argumento de Paulo. A gente tem um novo modo de ver e de viver a vida, porque agora nós somos filhos do Deus da nossa salvação. Antes a gente era filho de Adão, era a imitação do egoísmo, de uma paternidade toda torta. Hoje não. Então, o primeiro argumento de Paulo é isso: você é um filho amado, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é por causa dos seus belos olhos, não. É por causa do que Jesus fez. E isso alcançou a gente, a graça envolveu a gente, ou seja, o favor não merecido encantou a gente. Por isso que vocês estão aqui hoje à noite, a não ser que alguém tenha colocado uma arma na cabeça de vocês e fale: vai para a igreja agora. Então, do contrário, você veio aqui atraído por esse amor, por essa graça de Jesus. E aí Paulo vai falar que todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador passa a ser adotado por Deus como filho legítimo. Isso é maneiríssimo. Eu não sei se você consegue ter uma ideia real do que essa verdade significa. Por causa de Jesus, Deus olha, enxerga e trata a gente da mesma forma que Ele trata Jesus. A gente não é só um filho adotado, a gente é um filho adotado que é transformado em filho legítimo por causa do que Jesus fez. Os discípulos de Cristo são vistos e tratados por Deus como filhos legítimos. Isso deveria deixar a gente ainda mais encantado e apaixonado por Jesus, e isso deveria também gerar consequências, resultados práticos na nossa vida, quando a gente minimamente entende essa verdade. Se Deus me ama dessa maneira, como que eu devo viver a partir de agora? Como que deve ser a forma como eu devo tratar os meus pais em casa, como que eu devo tratar a galera na escola, como que eu devo tratar meu amigo na rua, como que eu devo tratar o meu irmão na igreja. Essa revelação maravilhosa tem que mudar tudo na nossa vida para melhor. A gente não pode ficar sendo a mesma coisa que a gente era antes de conhecer Jesus. Se você está conhecendo Jesus, está caminhando com Cristo, cara, o teu jeito de falar, até a tua forma de olhar, de pensar, tem que ser diferente do que era antes de conhecer Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho nos propõe uma mudança radical. Agora a gente não é mais filho da perdição, agora a gente é filho da salvação maravilhosa de um Deus de amor. Por isso, a fé cristã é um convite encantador a essa prática de coisas práticas que transformam a gente. Venha como você é, venha como você está, mas volte diferente. Volte para a sua casa, para a sua escola, para o seu cotidiano, volte parecido com o seu Deus Pai. Não tem como a gente ser alvo desse amor maravilhoso de Jesus e isso não transformar a gente em novas criaturas. A gente tem que ser transformado em uma nova criatura. Daqui a aproximadamente um mês, vocês vão estar no Up Camp. O que vocês precisam saber, entender e fazer para experimentarem momentos de comunhão assim inesquecíveis
uns com os outros e com Jesus? O que vocês precisam entender, e saber e fazer? Não só nesse evento, mas em todos os outros dias da vida de vocês. O que a gente precisa viver? Como é que a gente precisa tocar a vida da gente de uma forma coerente? Se a gente diz que acredita em Deus, a gente frequenta uma igreja, a gente frequenta uma célula, se minimamente você fala com Jesus, ora, lê a palavra, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, vai falar para a gente, cara, vivam em amor, imitem o Deus que vocês estão andando, estão seguindo. Ele vai capacitar vocês para isso. Jesus vai capacitar vocês para isso. Agora vocês estão habilitados por Jesus a construírem relacionamentos saudáveis, a construírem pontes, a construírem amizades, não só um coleguismo, mas uma fraternidade. O que é isso? Cara, é se tornar irmão. É muito mais do que ser um conhecido, um colega, um parceiro. É se tornar irmão. O viver em amor é viver nessa construção de relacionamentos que vão apontar para o Deus que a gente ama. Paulo vai argumentar isso, vocês não são só filhos, vocês são filhos amados, então vivam em amor. Trate o seu próximo, é só você lembrar disso, cara, como é que é isso? Como é que eu vou tratar? Trate outra pessoa do jeito que Cristo te trata, você não precisa inventar nada. Percebam, Paulo vai além, ele fala isso, que nós somos muito mais do que filhos. Somos filhos amados, não somos filhos esquecidos, não somos filhos maltratados, não somos filhos abandonados, somos filhos amados. Essa expressão é a mesma expressão que o Evangelho utiliza quando Deus, no momento em que Jesus está sendo batizado por João Batista, que Deus fala, esse é o meu filho amado em que eu tenho muito prazer, muita alegria. É a mesma expressão que Paulo está utilizando aqui para falar sobre a gente, que nós também somos filhos amados. Deus decidiu nos amar, Deus já te conhecia, Deus já sabia o nome que você receberia. Isso que é maravilhoso, isso é maneiro demais. Deus já te conhecia e já te amava antes da sua mãe se perceber grávida de você. Isso é muito maneiro, muito irado. Antes da sua mãe sentir aquela ervilhazinha mexendo na barriga dela, Deus já te conhecia, Deus já te amava, Deus já sabia qual o nome que você receberia. Isso é maneiríssimo. Essa verdade tem que levar a gente a fazer de tudo, a se esforçar, a ter intenção, a buscar viver em amor uns com os outros. Será que Deus está pedindo muito de você? Será que esse apontamento, essa aplicação prática, é algo desumano que Deus está pedindo para a gente? Esses dois versículos têm duas aplicações muito, muito claras para a gente aqui. A primeira aplicação é essa então, sejam imitadores de Deus. Imite bem o seu Pai Celestial em tudo. Sejam imitadores de Deus. As pessoas à sua volta não podem ter dúvida de quem é o seu pai. Entende isso? O cara tem que bater o olho lá no Isaac, né, Isaac? O cara tem que bater o olho no Isaac e falar, cara, esse aí é filho do Jonatas. Tem que ser assim. As pessoas precisam bater o olho na gente e falar, cara, esse camarada é filho de Deus. Olha o jeito dele falar, olha o jeito dele se comportar, olha o jeito como ele me trata. Tem Jesus nessa história. O nosso próximo tem que bater o olho na gente e falar, pô, tal pai, tal filho. A ordem é clara, portanto, sejam imitadores de Deus. Eu e você temos que imitar o caráter amoroso do nosso Deus. E isso que vai fazer com que as nossas ações e reações sejam semelhantes às de Jesus. Agora uma pergunta, você conhece bem o seu Pai Celestial? Jesus conhecia tão bem o seu Pai Celestial que ele afirmou, quem olha para mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem olha para mim vê o Pai. Jesus conhecia tudo do seu Deus Pai, tudo do Pai, tudo de Deus Jesus conhecia. E a gente precisa fazer essa pergunta, o que você conhece do Deus Pai? Você sabe do que Deus gosta? Do que Deus não gosta? Qual time de futebol Deus gosta?
Do Vasco, eu acho que ele não gosta, não. Aí eu aqui zoando os vascaínos, perdão, irmão. É porque eu não tenho time, eu não torço para esses negócios. Eu estou um grau evoluído, eu não ligo para esses negócios. Aí eu posso zoar tudo que é time. Mas você sabe do que Deus gosta, do que Deus não gosta? Como que você vai ser um bom imitador do Deus Pai, do jeitão do nosso Deus, do caráter do nosso Deus, se você não conhecê-lo? Um filho que se relaciona de pertinho, um filho que anda de perto do pai, com certeza vai ficar muito parecido com esse pai. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você anda distante, mesmo sendo filho, mas se você anda distante do seu pai, se você não se relaciona com o seu pai, você não vai saber muito sobre a vida do seu pai. Tem filho que não sabe a data de aniversário do pai. Tem filho que não sabe a data do casamento dos pais. Está vendo, criatura? Você só nasceu porque seus pais se casaram. Então, tão importante quanto a sua data de aniversário é você saber a data do casamento dos seus pais. Então, uma porção de gente em crise agora. Ai, meu Deus, nem sabia que isso existia. Então, para você imitar bem o seu pai, você tem que conhecer. Você tem que se relacionar, você tem que saber. E onde que a gente sabe essas coisas todas? Na Bíblia. Tudo que a gente precisa saber sobre o nosso Deus está revelado na Bíblia. Nós somos indesculpáveis. Se você consegue ler tratados de filosofia, de sociologia, aprender física e química, matemática, que até hoje eu não aprendi. Se vocês conseguem aprender essas coisas, cara, vocês conseguem ler os evangelhos, as cartas apostólicas, esses textos, e aprender, conhecer do Deus Pai de vocês, para poder imitar bem o Deus que amou vocês antes da fundação do mundo. Então não tem como a gente apresentar um testemunho coerente com a nossa fé se a gente não tiver um conhecimento profundo do Deus da nossa fé. Então ofereça inclusive essa busca, esse desejo de conhecer mais de Deus, como uma adoração, como um louvor, como um gesto de louvor a Deus, como uma oferta de adoração e de gratidão. E segunda aplicação, que eu já estou falando aqui há um tempão, é viver em amor uns com os outros para a glória de Deus. Essa é outra parte prática do cristianismo. Vivam em amor para quem? Para a glória de Deus. Lembra da pregação de domingo? O pastor Henrique falou, faça o que é certo, mesmo se não tiver com vontade. É isso. O certo na vida da gente é viver em amor uns com os outros, mesmo que você não esteja muito afim. E como que é isso na real? Como que é essa parada de viver em amor? Paulo vai responder, assim como Cristo nos amou. Não é tratar o outro da forma como você acha que é legal tratar. Você não é o padrão de relacionamento maneiro uns com os outros. Não é para a gente tratar a outra pessoa do jeito que eu acho que é legal tratar. Não, não é isso. O padrão é Cristo. Paulo vai falar lá, você vai viver em amor, assim como Cristo amou e se sacrificou por você. Opa, então o padrão é outro. O padrão é amor sacrificial. É um amor que custa, é um amor que custa caro. É um amor que necessita que eu faça algo, que eu saia do meu lugar de conforto para fazer algo maneiro pelo outro. O nosso amor não é o padrão. O que você acha que é maneiro não é o padrão. O padrão é o amor sacrificial de Jesus. Isso vai exigir da gente o quê? Intenção, esforço sacrificial. Por quê? Não é toda hora que a gente vai estar afim de amar, de ser legal, de ser maneiro com o outro. Por quê? Eu tenho uma natureza ainda torta. Então, se Jesus me amou de um jeito sacrificial e hoje o Espírito Santo faz morada no meu coração, então Ele me capacita a viver em amor também, com o mesmo padrão de Cristo uns com os outros. Como é que eu vou saber que eu estou vivendo isso de uma forma maneira? Uma dica, treina isso na célula. A célula é o laboratório do cristianismo, é na célula, é no grupo pequeno de vocês, que vocês podem e devem colocar em prática tudo que vocês ouvem aqui. Porque na célula, em tese, como a gente está num grupo de irmãos, a galera vai ter paciência. Quando você der uma cabeçada, quando você fizer uma parada errada, a galera vai ter paciência, vai andar mais uma milha contigo. Mas a célula é o lugar maneiro para a gente colocar em prática, para a gente treinar. Tudo que a gente ouve aqui na igreja, a gente treina na célula, para quando for fazer lá fora, fazer direito. Você não vai dar a mancada lá fora. Normalmente nas células, nossos irmãos, que também estão treinando,
eles têm um pouquinho mais de paciência com a gente, né, Walter? Tem um pouquinho mais de paciência. Daí você vai aprendendo a viver em amor, em graça, em paciência uns com os outros. Porque o lugar mais desafiador para ser crente é onde? Dentro da tua casa. Teu pai, tua mãe te conhece direitinho. Lá não dá para você disfarçar que é mais ou menos crente. Ou é ou não é. Não tem pai que fala, ué, você voltou da igreja agora? Né? Aí grita com o pai, manifesta, até o capeta fica com medo, não fui eu que fiz isso nessa criatura não, hein? Então dentro de casa é o lugar mais difícil que tem para a gente mostrar de verdade que a gente é filho de um Deus do amor. Então treina na célula, leva isso a sério na célula. Lembre-se que são justamente os de casa, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos mais próximos, que precisam ver em nós o quanto antes essa imagem e semelhança do nosso Deus Pai. Então trate o seu próximo, pai, irmão, avós, como Jesus sempre te tratou. Esse é o padrão, com graça, com misericórdia, com respeito, com mansidão. E aqui na igreja, seja cuidadoso no tratamento com os seus irmãos, uns com os outros. Fuja das brincadeiras toscas e idiotas. Principalmente lá no retiro, guarda isso. Fuja das brincadeiras toscas e idiotas. Pô, Marcão, mas como que eu vou saber que eu estou fazendo uma brincadeira idiota? Pô, mole, preste atenção. Isaac, olha aqui para mim. Isso. Olha aqui para mim. Se você está rindo com o seu irmão, agora olha todo mundo aqui para mim. Se você está rindo, fez uma brincadeira maneira, está todo mundo rindo junto? Brincadeira maneira, ponto. Agora, se você está rindo do seu irmão, se a brincadeira foi uma piada que as pessoas estão rindo do seu irmão, então você fez uma brincadeira idiota. Você fez uma brincadeira tosca. É fácil, né? Se você fez uma parada que todo mundo achou maneiro, bênção. Se você fez uma parada que só um está triste e tem uma galera rindo desse um, isso foi tosco, isso foi idiota, não foi legal, não foi uma parada top. Então, preste atenção nisso. Outra parada mega importante, fuja das fofocas. Se a gente quer viver em amor uns com os outros, cara, fuja das fofocas. Fofoca é uma parada demoníaca, fofoca é uma parada que Satanás inventou para quê? Para dividir a gente, para separar a gente, para deixar a gente triste, para deixar a gente com raiva um do outro. Aí, o pastor está falando de viver em amor, é que ele não sabe que aquele Zé Arruela lá falou de mim. Então fofoca é uma parada do capeta, vocês têm que fugir disso. Fofoca entristece as pessoas, destrói a amizade, dificulta a gente viver em amor, de colocar em prática tudo isso que a gente está ouvindo aqui. O fofoqueiro se torna uma marionete na mão de Satanás, porque ele acaba fazendo tudo que não é vontade de Deus. Mais um toque, fuja e destrua, denuncie para os pastores, principalmente para o Clovinho, se você identificar qualquer tipo de panelinha aqui dentro do UP. Estão entendendo? Você detectou uma panelinha, tem um grupo de pessoas ali fechado, você não consegue entrar nem com um pedaço de pau, denuncie isso para o Clovinho. Clovinho, tem uma panelinha ali, Satanás se apossou daquela galera ali, ninguém entra naquele grupo ali. Cara, panelinha não é de Deus. Não tem como você viver em amor no meio de uma comunidade cheia de panelinha. Quem vive em amor com os seus irmãos não faz parte de panelinha. Panelinha é uma parada tosca, idiota. Não lembra nada de Jesus. Imagina Jesus de panelinha. Não, só entra aqui quem é meu discípulo, o restante vai para o inferno. Não tem sentido. Então, panelinha, detectou uma panelinha, pode falar lá, Clovinho Marcão falou para detectar uma panelinha. Panelinha, bota o nome das crianças, né, das pessoas, para a gente orar, né, Senhor, dá descanso para essa panelinha, Senhor, leva para... Então, no reino celestial, no reino de Deus, não existe esse negócio, não existe grupinho fechado. Outra atitude importante, principalmente para os rapazes, sejam respeitosos no trato com as pessoas, principalmente com as suas irmãs em Cristo. Beleza? Tá ligado? Amém?
sejam respeitosos no trato, nas brincadeiras, na forma como você fala, cumprimenta, na forma como você olha para as suas irmãs em Cristo. As meninas aqui da igreja são nossas irmãs em Cristo. Se liga. E os anjos com espada de fogo vão passar o cerol em você se você for tosco e idiota. Eu avisei. E preste atenção nos visitantes. Quer viver em amor de uma parada maneira? Preste atenção como está a vida da pessoa perto de você, se tem alguém triste perto de você. Preste atenção nos visitantes, naqueles que estão chegando agora, nos brothers que são mais tímidos, nas pessoas que são mais tímidas. Preste atenção. Você que está aqui na igreja há mais tempo, ajude essas pessoas a serem integradas no grupo. Isso é viver em amor. Não deixa ninguém de fora. Viu alguém sentado, viu alguém distante, viu alguém fechadão lá, tímido, senta junto. Chama para estar junto. Isso vai ajudar as pessoas a se integrarem ao grupo do UP, beleza? Galera, se esforçar para fazer essas paradas, isso é viver em amor. Isso, Deus enxerga isso como um louvor de aroma agradável. Porque a gente está se esforçando para viver a imitação de Cristo, que imitou o Deus Pai em todos os momentos. Isso é um gesto de adoração. Então eu quero concluir falando isso para vocês, né? Desejando isso para vocês, que Jesus nos ajude, a mim e a vocês, a sermos de fato parecidos com o nosso Pai Celestial e a vivermos assim, que as pessoas olhem para a gente e falem, pô, tal pai, tal filho, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado porque agora somos filhos do Deus Pai. Obrigado porque agora o teu Espírito Santo faz morada em nossos corações, Senhor. A gente está aqui te pedindo ajuda a gente a viver em amor uns com os outros, a viver em amor com o Senhor, a viver em amor com a galera da igreja, com a galera da escola, com a nossa casa. Senhor, a gente precisa da tua ajuda, mas a gente quer viver de verdade em amor, de tal modo que o Senhor se alegre com a gente, Senhor. Por favor, ajuda, a gente quer viver de uma maneira que te agrada em todos os momentos. E que a nossa vida, o nosso testemunho, o nosso jeito de falar, de viver, de tratar as pessoas, seja como um perfume agradável para o Senhor, como um louvor de aroma agradável para o Senhor. Assim como diz na tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. Mais uma vez, a gente quer te pedir que o Senhor abençoe intensamente o retiro do UP, que o Senhor visite essa galera, que o Senhor encha essa galera com o teu Espírito Santo e que sejam momentos inesquecíveis para a glória do teu nome. Isso que a gente pede, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.